espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, glória ao nosso Deus. Como é bom a gente estar bem, como é bom iniciar o dia bem, pedindo a graça do Senhor, suplicando o seu favor por nós, pela nossa vida, pelo nosso lar, nossa família e pelos nossos irmãos. É uma bênção. Viver em paz, o significado verdadeiro da paz, da vida em paz, é ter isto em si e ser extensivo aos outros, ao convívio da gente. É uma bênção. Eu louvo a Deus porque aprendi e eu louvo a Deus porque transmito, eu ensino. E também aprendo todos os dias. Agora nós vamos aprender com Jesus, lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Aqui nós temos a palavra do nosso Senhor, uma orientação do céu. Claro que com palavras muito duras. E é muito conveniente entender. É necessário entender. Então vamos aprender juntos. Mateus 23 e 29 até o 36. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele não tinha mau humor, não tinha ira, não. Ele tinha uma decisão de ensinar a quem fazia de conta que aprendia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos do tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios, e escribas. A uns deles matareis e crucificareis outros, e açoitareis outros nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Meus amados, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nesse contexto, elas refletem, não era desilusão, não era desconfiança, não era desprezo. As palavras de Jesus Cristo nesse texto refletem a natureza do homem caído, mesmo que seja religioso. Jesus teve problemas,
com várias pessoas. Teve problema na sua casa, porque ele era diferente, e o diferente sempre tem esses problemas. Todas as pessoas que têm alguma postura, alguma posição, alguma compreensão diferente, tendem a ser escanteada, como diz, colocada de lado ou rejeitada diretamente. Então é normal na convivência haver diferença. Mas acontece que os problemas de Jesus eram mais por causa da sua palavra, e não era por causa das palavras com termos duros como estes. Mesmo ele falando normalmente, tranquilamente, ele era aplaudido, aceito e admirado, e também rejeitado por muitos. Então, aqui nós temos uma das mensagens que eu acho mais duras do ministério de Jesus. Os escribas eram homens dotados de saber, portanto, eram os profissionais da escrita. Os fariseus eram um segmento da sociedade judaica, um grupo refinado de cultura, principalmente cultura bíblica, cultura teológica, e devido a esta condição de mestres, eles eram orgulhosos. Muitos deles eram bastante orgulhosos. Eram orgulhosos no ofício e eram orgulhosos no tratar. Agora, todos eles eram iguais às outras pessoas. Tinham suas necessidades, tinham seus defeitos, tinham suas manias, mas eles mascaravam bem a atividade e a existência. Aí o Senhor Jesus os identifica e qualifica como hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eles tratando dos monumentos da nação. Sepultura de fulano, sepultura de cicrano e tal, os monumentos. Jesus disse, vocês edificam as sepulturas dos profetas. Rapaz, vamos renovar, vamos restaurar aquela sepultura por lá e tal, aquele monumento. E assim vocês estão testificando que são filhos dos assassinos dos profetas. Mas vocês dizem, se nós existíssemos naquele tempo, a gente não tinha se aliado com os nossos pais neste sentimento, neste pensamento, e não teriam derramado o sangue dos profetas. Sim, mas Jesus sabia. Por que Jesus era rejeitado? Por causa da palavra. E Jesus sabia. Se eles estavam rejeitando Jesus, criticando Jesus, se eles estavam fazendo todo tipo de movimento, todo tipo de gesto para apanhar Jesus numa falha e acusar com alguma razão, se eles fossem do tempo dos seus pais, fariam a mesma coisa. Se os pais deles fossem dessa geração de Jesus, também fariam a mesma coisa. Então Jesus diz, vocês estão testificando que são filhos dos assassinos. Aí vocês fazendo isto, consertando, restaurando os sepulcros dos profetas que seus pais mataram, vocês estão testificando contra os pais de vocês e enchendo a medida. Vocês estão realmente até renovando a lembrança que são filhos dos assassinos. Vocês estão enchendo a medida de vossos pais. Aí, no versículo 33, eu acho ruim ler e acho muito pior ouvir os outros lendo. Mas o Senhor Jesus diz, serpentes, raça de víboras,
como escapareis? A hipocrisia, o disfarce, fazendo mal, como se estivesse fazendo bem, torcendo as palavras de Deus para aplicar o seu pensamento. Mas não é só o que a gente vê hoje. Os hipócritas, eles juram em nome de Deus e faz e acontece, e ainda atribui ao Espírito Santo as palhaçadas deles. É terrível, é cruel. Então Jesus, cheio de razão, porque conhecia o que tinha do lado de dentro do ser humano. Serpentes, esse tratamento, este comportamento é de animais. Animais traiçoeiros, animais peçonhentos, serpentes, víboras. Como é que vocês vão escapar do juízo? Como escapareis da condenação do inferno? Hoje uma grande parte nega o inferno. Estão fazendo bíblias adocicadas, tira daqui, tira dali. Eu chamo a Bíblia do pasteleiro. Corta, aí apara. Isso aqui não serve para mim, isso aqui é para o meu vizinho, isso aqui também não serve para mim, não. Isso aqui é para fulano. Isso aqui é para a sogra, é para o sogro. Tudo coisa nociva. Porque a Bíblia foi escrita para todos nós e o defeito da sogra, do sogro, do genro e da nora podem ser diferentes, mas existem. Então, querer aparecer diante de Deus, se justificar diante de Deus, disfarçando, Jesus diz, serpentes. Tem peçonha nessa ideia, tem peçonha nessa atitude. Peçonhentos. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Esse é o conteúdo do ministério santo dos servos de Jesus Cristo. Profetas, porque ensinam a profecia, e profetas, porque recebem o dom profético e profetizam, sim. Profetas, sábios, porque têm o dom do discernimento, receberam a graça para entender o que foi dito há séculos e milênios, entender com graça, com satisfação para o seu próprio bem e ainda ajudar os outros. E escribas, eu vos envio profetas, sábios e escribas. O Antigo Testamento, 1.600 anos aproximadamente, dos primeiros escritos até, pelo menos 1.100 anos, dos primeiros escritos até chegar ao Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, em meio século. Iniciou-se a escrita em si, a documentação do Novo Testamento. Foi iniciada por volta do ano 50 e terminou antes do ano 100. Portanto, meio século, os escribas de Deus no Novo Testamento, em meio século, fizeram o equivalente em termos de instrução para o povo de Deus ao que foi feito em 1 milênio, de Moisés a Malaquias. Porque o Senhor Jesus disse isto, e trabalhou, e ordenou, e concedeu à sua igreja o Espírito Santo. Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, mas não vai ser diferente do que vossos pais fizeram. Alguns deles matareis, outros crucificareis, outros açoitareis nas suas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o juízo, todo o sangue que foi derramado, inocente, sangue de justos,
que foi derramado do sangue de Abel até o sangue de Zacarias. E vai acontecer nesta geração. Jesus enfatizou. Vai acontecer nesta geração. Jesus disse isto por volta do ano 26, 28 da era cristã. No ano 70, aconteceu a destruição do templo e nunca mais eles tiveram um templo e tranquilidade. A palavra não volta atrás nunca, nunca, nunca. Que Deus abençoe os meus amados irmãos. A nossa intercessão hoje é pelo irmão Clóvis. O irmão Clóvis é do Chorozinho, um amigo da gente, veio na minha casa, eu fui na casa dele, nós tivemos uma relação de amizade, de respeito. A família dele, a esposa, os filhos, na verdade é um filho e 2 filhas, e nós louvamos a Deus pela família do nosso irmão. Ele está bem doente, bem enfermo, e vamos orar por ele. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Pai querido, estenda as tuas santas mãos sobre a igreja, dá graça e vitória a cada servo teu. Te apresentamos agora, meu Senhor, irmão Clóvis, toma ele em tuas santas mãos. Ó Deus, faz a tua vontade na vida do teu filho, abençoando, meu Senhor, irmão Frasquinho. Guarda, Senhor, a sua esposa, guarda, meu Senhor, suas filhas, seus netos, seus genros. Guarda, meu Senhor, seu filho, tenha misericórdia, revela a salvação. Opera poderosamente na vida dos meus irmãos. Deus bendito, Deus bondoso e fiel, amado Senhor, guarda, irmão Clóvis, toma em tuas santas mãos, tu pode levantar, Senhor. Eu já vi operações profundas, eu já vi, meu Senhor, tu operando grandemente. Ó Deus, quando ninguém acreditava. Amado Pai, Deus bondoso, Deus justo, opera na vida do nosso irmão. Guarda, meu Senhor, a sua vida, dá graça e vigor. No poderoso nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.